mundo ligado no Prefeitura e você. O programa da Prefeitura de Cruz. Os projetos, as informações, tudo o que acontece em nossa cidade. Fique ligado, porque está no ar. Porque está no ar. O Prefeitura e você. Todo mundo tá ligado no Prefeitura e você. Boa tarde, ouvintes do programa Prefeitura e você. Vem porque tem sol, tem mar e a natureza que reluz. A nossa gente te conduz pra conhecer as maravilhas que você só encontra em Cruz. O assunto do dia. 11h02 e o assunto do dia de hoje, o primeiro programa do 2019, é as ações da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Deixa eu ler aqui a notícia que está no site de Cruz, www.cruz.ce.gov.br. Lá você acompanha essa notícia e todas as notícias voltadas aqui do nosso município. O governo federal instituiu, através da Lei nº 13.798/2019, tendo como base o artigo 8 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Nesse sentido, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA, aqui de Cruz, deliberou em reunião ordinária no mês de fevereiro de 2019 as ações a serem implantadas em caráter intersetorial, tendo como objetivo disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução de incidência de gravidez na adolescência. Iniciando hoje, dia 7, vai até o dia 15 de fevereiro, com esse programa de rádio, onde nós teremos a participação aqui do Evaldo, a Rafaela, que faz parte do NUCA, a André, assistente social, e a Tainá, enfermeira, que também faz parte aqui do nosso município. Hoje, 11 horas, programa de rádio com os profissionais da área da saúde e ação social. Amanhã, dia 8, distribuição de panfletos educativos junto às escolas, equipamentos socioassistenciais, unidades básicas de saúde e hospital municipal. Segunda, dia 11, oficina socioeducativa com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Terça, dia 12, atividades educativas com a temática gravidez na adolescência nos grupos de famílias, gestantes e adolescentes das unidades básicas de saúde. Nos dias 13 e 14, oficinas nas escolas sobre o tema com os equipamentos multiprofissionais. Aí vai entrar a Escola São Francisco da Cruz, a escola estadual aqui na sede, a Escola João Evangelista Vasconcelos em Cajueirinho 1, a Escola João Ladislau de Paulo Magalhães em Caiçara e a Escola Raimunda Silveira Souza Carneiro em Preá. Essa é a escola estadual, né, de Preá? Raimunda. E dia 15, finalizando com uma blitz educativa na Praça do Carlão, aquela praça aqui no centro da cidade, com as equipes das Secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação e Cultura. Esse movimento é realizado aí pelas secretarias com o apoio da Prefeitura Municipal de Cruz, do CONDICA e com os jovens do NUCA. E agora eu passo aqui a palavra ao Evaldo, ele que está à frente aí desse trabalho. Boa tarde, Evaldo, boa tarde a todos vocês aqui na rádio. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos convidados presentes, a Rafaela, nossa parceira frequente no NUCA. Nosso obrigado, Rafaela, pela parceria constante. Andréia, do NASF, Tainá, da enfermeira do PSF de Tucuns. Bem, nós estamos nessa Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. É uma temática já também desenvolvida por meio das ações estipuladas pelo Guia Metodológico do Selo Unicef. E como a gente não podia ficar de fora, a gente se reuniu, preparou, eu me reuni com a Andréia, com a Rafaela, com a Tainá, para a gente preparar ações. Houve também as deliberações
enviadas pelo Condica. Condica foi que, certo, organizou, encabeçou, digamos assim, o movimento, primeiramente. A assistência social está à frente dessa ação, mas sempre com as parcerias das secretarias de educação, de saúde, para que o trabalho intersetorial produza bons frutos. Essa semana ela é proveniente da lei número 13.798, do artigo 8º do ECA, dessa resolução 1ª de 2019. Nós temos hoje aqui, para conversar a respeito da temática, a senhora Andréia Vasconcelos, coordenadora do NASF, e eu faço a primeira pergunta para a Andréia sobre como a Secretaria de Saúde vem trabalhando o tema da prevenção da gravidez aqui no município, certo? O NASF, você que representa muito bem essa questão, e até o nosso trabalho que já vem sendo desenvolvido por meio do PSE, que é um programa Saúde na Escola, a ação, não estou lembrado o número, mas que se refere aos direitos sexuais reprodutivos. Boa tarde, Andréia. A palavra é com você. Bom dia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seja Abril. Agradeço aqui ao convite, né, do Evaldo, que é articulador do selo Unicef, é representante do Condica também, do Conselho da Criança e Adolescente. Essa ação, né, da campanha aqui, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, é uma ação do Conselho da Criança, né? E, com relação à gravidez na adolescência, o que é que a saúde vem desenvolvendo? Eu sou assistente social do NASF, o NASF, que é um grupo de profissionais que estão apoiando a todas as equipes de saúde do município, e a gente tanto faz grupos de gestantes, né, desenvolvendo o tema dos direitos da gestante, o planejamento familiar, né, como é que deve acontecer, porque quando a gente fala em planejamento familiar, a gente só pensa assim, né, que planejamento familiar é para não ter filhos, né? Mas também é para ter filhos, né? Quando você quer ter um filho, você também tem que planejar. Então, assim, a gente sempre tem encontrado gestantes, adolescentes nos grupos de gestantes, né? A gente fica preocupado, mas é uma realidade do município. E a gente também tem desenvolvido as ações do PSE, né, no tema Direitos Sexuais e Reprodutivos. São ações bem interessantes com os jovens, a gente vai de turma em turma. Ano passado, eu consegui fazer rodas de conversa com quase todas as turmas da Escola Estadual da sede, mas do PREA também a gente conseguiu com representantes de turma, né, conversando sobre o tema. Outra preocupação nossa: os adolescentes não têm uma pessoa de confiança, um adulto de confiança, para estar conversando, tirando suas dúvidas. Primeiro, porque a família, quando a gente pergunta quem é que conversa com o pai ou a mãe sobre isso, sobre prevenir, sobre namorar, né, sobre prevenir gravidez, sobre doenças, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Quando a gente pergunta, toda vez que eu vou para uma turma de adolescente, eu pergunto. A primeira coisa que eu pergunto, às vezes, numa turma de 30, uma ou duas pessoas. Graças a Deus que eu ainda vejo uma ou duas. Eu já fico alegre, porque no passado, na época da minha adolescência, era 0 mesmo, né? Então, hoje já há essa abertura, a gente já vê alguns poucos adolescentes que conversa com seus pais sobre suas relações, né? E a gente sabe que a relação sexual do adolescente está começando cada vez mais cedo, né? E, assim, é interessante a gente estar conversando? É muito interessante. É pouco o que a gente faz? É muito pouco ainda. Eu ainda acho muito pouco. Eu ia uma vez no ano numa escola, numa turma, estar conversando, né? Porque não sou só eu, sou eu e mais algumas profissionais do NASF. A gente se divide nas escolas para estar fazendo essas rodas de conversa.
Mas eu faço questão de ir, porque eu gosto muito de estar conversando com eles, né? Pela preocupação de mãe, que eu também sou mãe de adolescente. E mesmo a gente sabendo que esses adolescentes, alguns têm as informações, mas mesmo assim a gente sabe que é uma questão de risco, né? A gente sabe que até entre os adultos acontece e, sobretudo, com os adolescentes. Eu vou aproveitar e mostrar, né, apresentar para vocês uma pesquisa que eu fiz ano passado, na véspera da Semana do Bebê. Posso falar, Evaldo? A Semana do Bebê, pessoal, ela é realizada na 3ª semana de outubro. Todo ano a gente faz uma campanha e a gente fala sobre diversos temas. Um dos temas é gravidez na adolescência. E a gente sempre escolhe as escolas estaduais, da sede, do PREA, para estar conversando sobre isso. Aí eu pensei, eu vou pesquisar como é que anda essa questão no município, né, pelos sistemas que a gente tem acesso aqui no SUS. Então, de acordo com o SINASC, né, que é o Sistema Nacional dos Nascidos Vivos, a gente viu quantos partos de adolescentes foram feitos nos anos de 2016, 2017 e 2018. Na época da pesquisa que eu fiz, eu só tive como pegar até setembro, porque a campanha era em outubro, né, a Semana do Bebê. Mas hoje eu tenho os dados aqui quase que reais, né, porque o sistema do SUS acaba demorando a informar direitinho. Mas é preocupante, pessoal. Vamos analisar aqui. Em 2016, o município de Cruz fez 415 partos, né? Não vou dizer que todos foram feitos em Cruz, mas foram de pessoas do município. A gente tem registro de 415 partos de mulheres de Cruz. Desses 415 partos, 64 partos foram de adolescentes, né? De 10 a 19 anos, porque para o Ministério da Saúde, o adolescente é nessa faixa etária, 10 a 19 anos. Aí eu também, muito curiosa, fui ver. E de 10 a 14 anos, né? Porque quando a gente pensa logo, será que tem alguém de 10 a 14 anos no município engravidando? Tem, pessoal. Em 2016 foram 6, né? Aí a gente vai para o percentual. Em 2016, 15,42% dos partos foram de adolescentes de 10 a 19 anos. E de 10 a 14 anos foram 9,38%. Eu acho um absurdo, né? Eu acho muitos partos, porque a gente sabe que a maioria dessas gestações elas não foram planejadas. Aí, em 2017, foram 412 partos, desses 67 foram de adolescentes, de 10 a 19 anos, e 3 de adolescentes de 10 a 14 anos. Né? Aí vamos para o percentual, 16,26%, o mesmo percentual do ano de 2018. Né? Aí 4,48% percentual de gravidez de 10 a 14 anos. E, para encerrar aqui, no ano passado, nós tivemos 478 partos. Olha, aumentou, viu, pessoal? Foram 77 partos de adolescente de 10 a 19 anos, sendo 3 partos de 10 a 14 anos. Ficou o mesmo percentual, né? Porque aumentou o número, foi. Aumentou o número aqui. Então, foi 16,26%, certo? Aumentou o número, mas também aumentou o percentual, né? Aumentou o número de partos, mas também aumentou o número de... como é que a gente chama? Partentes? De parturientes. Parturientes, na mesma faixa etária. Então, o percentual permaneceu o mesmo. Pronto. Então, pessoal, nós estamos com uma média aqui de 16% dos partos do município são de adolescentes. Né? Eu quero que vocês saibam disso, conversem. Né? Para mim, é um número muito alto. Então, converse com as filhas, com as amigas, né? As adolescentes, eu não sei se estão ouvindo, mas conversem, né? Peçam orientação para poder, né, evitar. Porque uma gravidez na adolescência, se ela não foi planejada, ela vai mudar todo o curso da vida daquele adolescente, tanto do menino como a menina. Porque o que eu falo nas escolas também, viu, Cleiton?
é que não só a menina engravida, o menino também. É tanto que tem uma oficina que é assim, né, que pergunta se o menino também fica grávido, né? A gente pergunta nas rodas de conversa, os meninos, não, quem fica é a menina. Fica sim, porque a menina não fez o filho sozinha, então é responsabilidade do menino também. Então essa é uma das questões que a gente também tem levantado nas rodas. Bem, nós estamos também com a presença da Tainá Muniz, ela é enfermeira do PSF de Tucuns, e nós vamos aqui ver o trabalho que é feito nos PSFs. Claro, ela representa um deles, mas o trabalho, com certeza, é o mesmo executado por todo o município. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Evaldo. Agradecer ao convite de vocês para participar desse momento. E, assim, eu queria esclarecer como é que acontece, né, nos postos de saúde. Vou falar em nome da minha unidade. Esse atendimento aos adolescentes. Primeiro, eu queria esclarecer, assim, eu vejo grandes dois obstáculos que impede e dificulta o adolescente de procurar as unidades de saúde. Primeiro, a questão da dúvida se o adolescente pode se consultar, seja como profissional médico ou enfermeiro, sem a presença de um responsável, sendo ele menor de idade, né, menor de 18 anos. Então, assim, o adolescente pode, certo? De acordo com o Ministério da Saúde, o adolescente tem direito a essa consulta somente com um profissional. O Ministério preconiza que seja realizado consulta simultânea, digamos assim. Primeiro com um adolescente e um responsável, que pode ser os pais ou alguém maior de idade, e depois a consulta só com o adolescente, né? Entre o profissional e o adolescente. Mas a gente sabe que, na realidade, não é isso que acontece. Então, o adolescente tem direito a essa consulta, certo? E o outro obstáculo que eu vejo é a questão do sigilo. O adolescente tem muito medo de procurar a unidade de saúde, falar na linguagem bem coloquial deles, né? Se eu for no posto de saúde para começar a tomar anticoncepcional, ou se eu for para buscar uma camisinha, a vizinha vai contar para minha mãe, ou a fulana que trabalha no posto vai contar para o meu pai. Enfim, né? E a gente sabe que não é assim que acontece, porque os profissionais de saúde, os profissionais que trabalham dentro da unidade, têm ética, certo? Então, tem a garantia do sigilo nas consultas, tanto de enfermagem quanto de medicina. Tudo que acontece dentro do consultório, todas as informações, né, que correm lá dentro, fica somente entre o adolescente e o profissional. A não ser que seja algo que comprometa a saúde do próprio adolescente ou de alguém, né, ou de terceiros, certo? E o que é que acontece, né, nessa consulta? Bom, na minha unidade existe uma grande procura dos adolescentes para consultas. A maioria de aconselhamento sexual, certo? Existe uma grande demanda. Tem gente, eu não sei como é que funciona nas outras unidades, né? Mas na minha existe uma grande demanda, certo? Então, assim, como é que funciona essa consulta? O adolescente procura a unidade, né? O profissional tem que ter uma postura bem acolhedora para que esse adolescente se sinta bem e se sinta preparado para voltar para a unidade, porque não é só ele ir uma vez e pronto, né? Tem que ter um cuidado continuado com aquele adolescente. Então, assim, ele procura a unidade, o profissional faz o acolhimento, né? Vê com que intuito o adolescente está procurando aquela consulta, para que ele está procurando. Diante disso, o profissional vai expor, né? Por exemplo, os métodos contraceptivos, certo? Eu não vou falar todos que existem para eu não exceder o tempo, mas o profissional expõe as opções que tem e o adolescente é quem escolhe. O profissional pode orientar o método que seja mais adequado para aquela pessoa, mas o adolescente escolhe o método, certo? Ele tem esse direito. E dá para aproveitar também esse momento, né, de consulta para avaliar possíveis outras doenças, para futuramente fazer um planejamento familiar, como a Andrea disse. Não é só para evitar filhos, né? Planejar família é também planejar ter filhos. A questão também que eu vejo muito é que eles procuram
o método contraceptivo para evitar a gravidez e acabam esquecendo das infecções sexualmente transmissíveis. E eu sempre alerto quanto a essa questão. Não é só evitar a gravidez, certo? Eu quero enfatizar também que nas unidades são realizados gratuitamente os testes rápidos. Muita gente não procura, não sei se por não saber, né, ou realmente por falta de interesse, mas nas unidades são realizados 4 tipos de testes rápidos. Hepatite B, hepatite C, sífilis e AIDS. São testes simples que saem o resultado na hora. Pessoas de qualquer idade podem fazer. Não só quem suspeita que está doente, mas é uma forma de você saber que está saudável, certo? E quanto à distribuição dos métodos, camisinhas, masculina e feminina, não precisa de receituário, o adolescente que tiver dúvida, tem gente que acha que precisa, não precisa. A gente pede que o adolescente leve o cartão do SUS, o que não quer dizer que se ele não levar, ele não vai receber o preservativo. O Ministério preconiza que, mesmo que ele não apresente a documentação, ele tem direito, né, ao acesso a esses preservativos. Se for contraceptivo comprimido, injetável, outro tipo, necessita de receita, porque ele vai precisar passar por um profissional, por uma orientação para poder receber, certo? Essas receitas têm validade de 3 meses. Com 3 meses, o adolescente, né, a pessoa retorna até a unidade para renovar aquela receita, para que eu saiba se a pessoa está se dando bem com o medicamento, como é que está evoluindo, né, aquela consulta, certo? E, assim, eu queria alertar os adolescentes que não tenham medo, não tenham vergonha de procurar a unidade de saúde. Lá é um lugar, eu tenho certeza que é um lugar acolhedor, né? Se você não tem em casa ou não tem algum conhecido para conversar sobre o assunto, sobre relação sexual, sobre sexo seguro, sobre doenças e sobre gravidez, procure um profissional que, com certeza, ele vai estar apto para lhe orientar sobre o assunto. Então, não tenham medo, não tenham vergonha. Procurem as unidades de saúde, porque os profissionais estão lá a dispor de todos vocês. Pronto. Então, muito obrigado, Tainá, pelas importantes informações. Algumas eu tinha até dúvida, né, André? Boa frequência de adolescentes, é muito importante saber disso. Isso deve ser divulgado, hein? Deve ser divulgado porque o que a gente pensa é que eles não visitam a unidade de saúde. Mas com essas informações, é até interessante a gente repassar nos nossos novos encontros como está a situação atual. Bem, vamos convidar, sem delongas, a Rafaela Cristina para falar um pouco sobre como foi o desenvolvimento do desafio 7, o desafio do NUCA, que estipula o Unicef, e o seu depoimento pessoal a respeito do tema. Ela que se propôs a participar aqui desse programa, de forma espontânea. Boa tarde, Rafaela. A palavra agora é sua. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Em relação ao desafio 7, o Grupo NUCA teve reunido uma boa parte assim, para desenvolver, que era a ação de reprodução, a saúde reprodutiva e os direitos sexuais. E o que acontece? A gente, primeiramente, fez uma roda de conversa na escola estadual. Eu até fui uma participante de uma dessas rodas de conversa, onde era comandado pela dona Andréia. Nessa roda de conversa foi muito interessante pelo fato da gente estar tirando dúvidas e também sendo informado sobre esses meios contraceptivos e tudo mais. E o que acontece? A gente também... O que aconteceu também... desculpa. Muitos adolescentes, coisas que não sabiam, eles desenvolveram o aprendizado deles. E também, além da roda de conversas, a gente teve, nas escolas, uma espécie de tira-dúvidas. Espalhamos as caixinhas nas escolas, tanto municipal quanto estaduais, que possibilitava os adolescentes de pegar um papelzinho e escrever a sua dúvida sobre relação sexual, direitos reprodutivos e tudo mais, e eles poderiam estar ali naquele sigilo de colocar dentro da urna para depois ser respondida
e ser mostrada o resultado em um coletivo. Teve grande participação de todos os adolescentes das escolas. Depois o grupo do NUCA se reuniu junto com a Tainá e tiramos dúvidas, gravamos também, postamos nas redes sociais, fizemos cartazes espalhando pelas escolas, esclarecendo aquelas dúvidas. E foi muito interessante, porque os adolescentes eles tiveram a possibilidade de estar resolvendo coisas que eles tinham dúvidas sobre sexo, sobre direitos reprodutivos, sobre os anticoncepcionais e tudo mais. Além do mais, a gente fez muitas outras coisas, que no momento não estou lembrada, mas a gente teve uma grande parceria de todas as escolas, de todos os adolescentes, e também tivemos a grande honra dos adolescentes dizer que aquilo se viu, que é o principal para a gente, por causa que eles acabaram tirando dúvidas e esclarecendo tanto as dúvidas deles, como outras dúvidas de outros adolescentes. Conte para a gente agora, Rafaela, o depoimento que você se propôs a fazer a respeito do tema aqui, nessa semana. Bom, quando me convidaram para vir aqui, disseram que eu tinha que falar sobre um relato de experiência que eu conhecesse de gravidez na adolescência, de uma pessoa que tinha engravidado na adolescência. Aí eu disse assim, nada melhor como falar do caso de dentro de casa, ou seja, da minha mãe. A minha mãe, ela engravidou aos 15 anos de idade, de um relacionamento que ainda não era sério. Ela suspeitou que estava grávida, porque a menstruação atrasou. Então, ela decidiu procurar o meu pai, né, para falar sobre essa dúvida dela. Ela falou para ele que estava suspeitando que estava grávida. Ele, no momento, ele se assustou e disse que ele teria que assumir sozinho, né? A minha mãe teria que assumir sozinho a gravidez, por conta que ele não estava preparado para aquilo e tudo mais. A minha mãe, por não saber direito, ela decidiu procurar um posto de saúde para fazer o exame. Então, ela fez. Foi sem contar ninguém, que ela ia nem para uma amiga, nem para a irmã, nem para a mãe, nem para ninguém. Aí, ela simplesmente foi lá, fez o exame e, como não sabendo contar para a mãe dela que ela estava suspeitando que estava grávida, ela pediu para a minha avó, a mãe dela, de buscar este exame, que ela encontrou uma forma melhor de dizer para a mãe dela que ela estava grávida. Então, a minha avó foi buscar o exame, ela não sabia nem que exame era esse. Quando ela recebeu, ela decidiu procurar saber que tipo de exame era aquele e qual era o resultado. Aí ela procurou e informou que era um exame, ela foi informada que era um exame de gravidez e que tinha dado positivo. A minha avó se assustou por conta que a minha mãe era nova, só tinha 15 anos e tudo mais. Aí, então, ela decidiu procurar o meu pai para conversar, para tudo mais. Então, a avó falou com o pai, ele falou que, de primeiro caso, ele estava decidido realmente a assumir o filho e que ele estaria disponível para arcar com todas as necessidades. Então, depois de um tempo depois, o pai voltou a palavra atrás e disse que não queria mais essas responsabilidades e que ele começou a pedir exame de DNA para minha mãe, para confirmar se realmente esse bebê que estava dentro da barriga da minha mãe era filho dele. A minha mãe estava na 5ª série, ela não parou de estudar, porque a mãe dela apoiou muito, que foi muito interessante, que é o que mais facilita, assim, quando ocorre essa gravidez na adolescência, o apoio da família é fundamental. Então, o que faziam? A minha avó, na hora de mamar, ela me levava até a escola, e a escola também deu todo o apoio que a minha mãe precisava. Só que a minha mãe desistiu de estudar, porque ela viu a dificuldade, que não dava certo. Aí ela parou de estudar, só que com 4 anos ela tentou voltar novamente. Só que aí as dificuldades apertaram, ela não conciliou o fato dela ter que cuidar de uma filha, do fato dela fazer as tarefas de escola e, além de precisar também trabalhar para sustentar a filha, porque, além do mais, ela estava tendo que sustentar sozinha. Então, o apoio da minha avó foi fundamental para minha mãe, só que, em compensação, o que aconteceu? A minha mãe engravidou, foi uma dessas pessoas que engravidou na adolescência, e até hoje ela sofre as consequências dessa gravidez, por conta que ela parou de estudar, ela já perdeu muitas chances de estar no fato de
de não ter o estudo completo, então ela dificultou muito em relação a emprego, essas coisas tudo. E eu, como adolescente, quando a Tainá falou que... a Tainá e a Andrea falou que nas pesquisas que fizeram, 2 alunos ou um disseram que eles têm contato com o pai ou a mãe ou a família sobre esses assuntos de relacionamento sexual, essas coisas tudo. E eu sou uma dessas pessoas, fico muito feliz, porque, não sei se claro que pelo fato da minha mãe ter engravidado na adolescência, a minha mãe tem essa preocupação de estar me informando, de estar me prevenindo de tudo. Então, eu fico muito feliz em estar no meio dessas pessoas que têm o contato, que tem uma pessoa para desabafar, para falar as dúvidas, para ser esclarecido. E sem falar também que eu sou participante do NUCA, que é um grupo fundamental para tirar dúvidas, para fazer outras ações, e além do mais a gente tirar nossas dúvidas, ainda ajuda outros adolescentes a tirar as dúvidas também, que isso é fundamental também. Também, como adolescente, eu gostaria de falar o conselho que vocês, adolescentes que estão numa vida sexual, que estão começando a se relacionar com outras pessoas, se previna, porque, tipo assim, o filho é uma bênção na vida da gente. Só que, em compensação, tem que ver a hora e o dia que ele chega, por causa que, dependendo, um filho é pelo resto da vida. Então, ele vai estar ali impedindo de fazer outras coisas através de aquela responsabilidade que você está tendo. Então, é esse o meu conselho para todas as jovens, e os jovens também, que se previna, não só pela gravidez, mas também pelas doenças que estão por aí, para a gente se prevenir, para os adolescentes tanto ficar seguros, como não ter que se preocupar em parar de estudar e tudo mais por conta de um filho ou de uma doença. Obrigada, e é isso. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Andrea. Assim a gente encerra mais um programa que tenta levar a todos informações necessárias para a gente viver melhor, que é o que a gente espera, né, Andrea, Cleiton? Obrigado e bom dia a todos. Onze horas e 39 minutos, chegamos ao final do programa Prefeitura e Você de hoje. Você acompanha toda a programação aí da semana da prevenção da gravidez na adolescência no site de Cruz, www.cruz.ce.gov.br. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo programa. A Prefeitura de Cruz está trabalhando para fazer uma cidade melhor para se viver. Conheça nossas ações através das redes sociais, Facebook e Instagram, ou acesse nosso site www.cruz.ce.gov.br.